O Senhor conhece o nosso interior, os nossos pensamentos, todos os nossos atos. E mais, o Senhor sabe o destino de cada um. E graças a Deus nós não sabemos. Pois por não saber é que nós temos que todos os dias lutar para permanecer no caminho e receber a coroa da vitória. Sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Somos fracos, negligentes, mas o Senhor é tão bom que, através do seu Espírito Santo que habita em nós, que nos conhece, nos conduz à eternidade. Isso se deixarmos Ele atuar em nós. Te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja. Te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de termos condições de ajudar o próximo. Muito obrigado por tudo. Que tenhamos uma excelente noite de estudo, de meditação na tua palavra. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Amém. Giovanni. Obrigado. Irmãos, o livro de Salmos não são apenas palavras, né? Me parece que quando eu abro o livro de Salmos, e tem sido muito mais forte nesses dias, é como se eu abrisse uma porta de um lugar onde os louvores reinam, né? Onde a oração ela toma conta do lugar. Eu tenho um perfil, tem alguém com o microfone aberto aí, né? Por favor, verifiquem. Eu tenho um perfil comportamental que visualiza quase tudo que pensa ou que escuta, né? Por isso que quando alguém fala alguma coisa para mim, eu desenho aquela imagem na minha mente, né? Se eu ouço a voz de alguém, eu já imagino como é aquela pessoa. É meu perfil comportamental, né? Muitas pessoas agitadinhas assim como eu, têm um poder visual muito grande, né? Então eu sou muito visual. Deus me fez assim e eu procuro usar isso como um talento, né? Como um dom. E aquele que é mais quietinho deve usar esse talento também, porque quem é mais quietinho escuta mais, presta mais atenção, tem maior paciência. Enfim, o jeito que nós somos é dom de Deus e devemos administrar isso para o serviço da igreja. Então, quando eu abro o livro de Salmos, eu fico imaginando o povo de Deus louvando. Eu fico imaginando como será quando nos reunirmos no céu. Aquela nossa primeira ceia, lembra que Jesus disse lá, quando está registrado no Novo Testamento, lá em Mateus 26, 1 Coríntios 11, os ensinamentos sobre a ceia, né? E não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo, quer dizer, de maneira nova, lá no reino do meu Pai. Então eu imagino como vai ser incrível, né? Eu sei que é impossível imaginar, mas eu me esforço. E quando eu abro o livro de Salmos e tenho exercitado isso com os irmãos, tem sido tão bom, sabe, irmãos, para mim, de novo, olhar para o livro de Salmos e reforçar os cânticos, as orações, os clamores, como nós falamos na semana passada, a importância que a gente precisa dar aos nossos momentos de comunhão com Deus. Um tempo reservado, um tempo escolhido no seu dia para você louvar a Deus. E não perca esse hábito, irmão. E se você não tem, desenvolva o hábito de cantar para Deus, né? De louvar Deus, de orar. Eu não estou falando para a busca de um emocionalismo, eu estou falando para que isso seja feito com a mente. E isso é muito importante para todos nós, irmãos. Isso vai nos ajudar a enchermos mais do Espírito Santo de Deus. É assim que a Bíblia ensina. Mas encher-vos, né, ele diz, né, que a gente deve fugir de algumas coisas. E a melhor maneira de fugirmos de algumas tentações, de fugirmos até das nossas fraquezas, é você ocupar-se com louvor, com oração, com leitura da palavra, né?
e assim nós vamos nos encher do Espírito. E hoje, como é o nosso último encontro com esse tema, eu preparei algo assim muito especial. Não para vocês, eu preparei alguma coisa especial para mim. Eu vou reproduzir hoje com vocês o que eu já reproduzi algumas vezes na minha vida. Tá certo? E eu não sei vocês, mas eu já tive momentos de pecado na minha vida. Quando eu paro para pensar hoje, irmãos, eu quase não acredito que eu fiz aquilo. Quando eu paro para pensar, eu não estou falando antes de entrar para o corpo de Cristo, eu estou falando depois. Porque nós temos, assim, muitas vezes, até um certo contentamento em falar do que éramos antes de Cristo e depois do arrependimento, da confissão, do batismo, o que nos tornamos. Mas aí está tudo bem. Agora, hoje eu quero falar daqueles pecados e erros que nós cometemos enquanto cristãos, já com conhecimento do nosso Senhor Jesus, já com conhecimento do pecado. E, e eu já tive momentos assim. E era muito duro, e sempre é, e deve ser sempre para um cristão, a consciência de que cometeu um pecado diante de Deus, de que pecou contra um irmão, contra um filho, contra a esposa, ou contra um amigo, ou até mesmo contra um não cristão. E isso imagino que deva doer bastante na gente. E o pior deve ser você olhar para Deus e saber o quanto entristeceu Deus. Isso deve ser a nossa maior atenção. O nosso foco precisa estar em Deus. Isso é muito importante, irmão. Porque se nós desviarmos esse olhar e olharmos para o mundo, pode ser que a gente se abata de tal forma que a gente nem consiga voltar. Tá certo? E eu conheço muitos irmãos e irmãs, não são poucos, que assim como Judas, talvez suicidou, né? Não cometeu suicídio, mas muitos estão se suicidando espiritualmente na igreja, porque não tem coragem de enfrentar irmãos depois do pecado. E há uma tendência, sim, do ser humano cristão, quando peca, não ter coragem de olhar para os irmãos, não ter coragem de olhar para a família, não ter coragem de olhar para as outras pessoas. E muitas vezes a própria igreja e muitos irmãos e irmãs vão criticá-lo ao ponto, né, de desprezá-lo ou de maltratá-lo. Por isso que é muito importante que se volte para Deus, né? Conversando com a Dani, né, hoje, ela citou um versículo lá comigo de uma pessoa que ela tem buscado com amor trazer para a igreja de volta. Ela disse que usou um argumento para esse irmão, dizendo: poxa, mas Deus te deu talento, você está enterrando seus talentos? Não enterra seus talentos, não. Deus te deu talento para você usar. E isso mexeu comigo. A Dani nem sabe disso, mas eu fiquei com isso na minha cabeça o dia todo. Que bom que um irmão virou para mim e disse o que a Dani disse para esse outro irmão, né, lá do norte. Um irmão disse para mim: Sérgio, você precisa voltar. Não enterre seus talentos. Você não tem outro caminho a não ser voltar. Mesmo que te ofereçam outras oportunidades, mesmo que você tenha outras tentações, mesmo que você tenha vergonha da igreja, de alguns irmãos, da família, mas você não tem outra alternativa. A única alternativa para o cristão que cometeu um pecado ou está em pecado é voltar para Jesus. Não tem outra. Né? Então, aconteça o que acontecer, volte. E esse irmão disse para mim: não enterre seus talentos. Use tudo que você sofreu e fez sofrer para dar mais força à pregação do Evangelho de Jesus. Onde abunda, né, o pecado, superabunda a graça. Ou seja, onde transborda de pecado na vida, transborda muito mais a graça de Deus. E é por isso que eu compartilho com vocês hoje
uma visão importante no livro de Salmos, tá certo? Mas antes eu quero louvar a Deus com um cântico que está narrado não em Salmos, né, mas lá na primeira carta de João, capítulo 1, que diz assim, e capítulo 2. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse louvor a Deus, na verdade, é uma afirmação para nós mesmos de uma segurança que nós temos, de que se confessarmos os nossos pecados, essa atitude de confessar, ela só vem quando você reconhece que é pecador mesmo. É quando você reconhece que precisa do Senhor. E esse relacionamento que a gente precisa ter com o nosso Senhor, Jesus. Né? E eu nem preciso dizer que quem vive em pecado, quem peca deliberadamente, a sua confissão não sairá. Não sairá. Ela vai ficar engasgada, tá certo? E até que se desengasgue e reconheça verdadeiramente que precisa mudar, custe o que custar, ela não vai conseguir confessar, tá certo? Irmãos, o livro de Salmos, ele tem uma peculiaridade. O livro de Salmos, ele é a revelação do interior humano. É a pura adoração a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, porque os salmos foram escritos com base na lei de Moisés, com base no amor de Deus. O livro de Salmos ele foi escrito e baseado em toda a experiência e confiança que o povo de Israel tinha com Deus. Então, é uma adoração em verdade. Mas o que me chama a atenção no livro de Salmos é esta adoração em espírito. A palavra espírito ali significa que sou eu, a minha pessoa, quem existe dentro desse corpo. Não é? Espírito aí é o nosso espírito, não é o Espírito Santo de Deus. E o adorar a Deus em espírito e em verdade significa que sou eu dentro do meu ser. Aqui que dentro desse corpo, que é uma aparência, habita um espírito que foi criado e gerado nos céus por Deus. E um dia, quando ele se desligar deste corpo, ele voltará para o nosso Deus. Né? Nós já conhecemos o texto de Eclesiastes, Jó e outros textos da Bíblia que diz que o espírito volte a Deus que o deu. E nosso espírito somos nós. É quem está aí habitando dentro de você. É quem anda por este corpo. É quem movimenta esse corpo. Então, no nosso íntimo. E sabe, irmãos, algo muito importante, existem coisas que acontecem dentro de nós que ninguém vê. Só você sabe e Deus é quem vê. E quando um cristão se arrepende, quando um cristão ele se dá conta de que precisa mudar, de que precisa se arrepender de novo, de que precisa voltar para Cristo, isso acontece e deve acontecer muito fortemente dentro do seu interior. Porque nada que você faça exteriormente vai refletir o que acontece dentro de nós. E o livro de Salmos tem muita adoração interior. Pode ser, e aconteceu que os cantores de Davi, do palácio, cantavam para a nação ouvir.
Pode ser que existiam corais lá no palácio do rei Davi que cantavam. E até Davi, no modo dele, usava até instrumento muitas vezes. Tá certo? Porque era fora do templo, fora da sinagoga, e Davi usava ali os instrumentos como uma maneira de dedicar a Deus a alegria e a festa, né? Mas nós sabemos, entendemos que o louvor que Deus quer de nós é o louvor vocal, né? Não vou entrar nesse mérito hoje. Mas o livro de Salmos tem cânticos que tem dentro deles uma oração muito profunda. Então o livro de Salmos ele traz para nós um homem interior. E na grande maioria dos Salmos, este Davi, este homem interior. E especialmente hoje eu quero falar sobre a maneira como eu já busquei a Deus algumas vezes. E tendo este conhecimento que é ensinado no livro de Salmos, espero que ajude cada irmão a manter a sua adoração a Deus interiormente de maneira tão forte que termine saindo em forma física, em forma vocal, oral, que as suas gestos, suas atitudes, suas reações demonstrem esse crescimento espiritual que você tem dentro de você. O nosso personagem nos Salmos escolhido hoje é Davi. Davi, ele foi repreendido, tá certo? Ele foi repreendido por um grave pecado que ele cometeu. E Davi era um homem, era um homem conhecido de Israel, porque era seu rei e era conhecido do mundo todo. E Davi foi repreendido duramente pelo profeta Natã, que abordou Davi de uma forma tão maravilhosa que Davi não tinha como fugir, a não ser confessar o seu pecado, enxergar o pecado e a gravidade dele por ele mesmo. E eu tenho certeza absoluta que Davi sofreu muitos julgamentos por causa do seu pecado. Me parece até que Davi era um dos únicos que não tinha enxergado o seu próprio pecado. Mas provavelmente os soldados do palácio já estavam comentando sobre Davi. Provavelmente os seus conselheiros já estavam vendo o pecado de Davi. Sem contar com Betsabá, sem contar com os familiares dela. Talvez alguns familiares de Davi já sabiam do seu pecado. Aparentemente, todo mundo já estava fazendo um julgamento sobre Davi. Imagino eu que, publicamente, o pecado dele se tornou a grande notícia do planeta. Imagino que os seus inimigos já estavam zombando dele, dizendo: venceu tantas batalhas e Davi não venceu a própria batalha dos prazeres. E Davi teve assim que enfrentar todos os julgamentos, toda a aparência. Imagino quantas pessoas só olhavam para Davi lembrando do pecado dele. Até hoje na igreja, quando nós falamos de Davi, sempre tem alguém que fala: olha o que ele fez lá com Betsabá, olha o que ele mandou matar Urias, né? A gente parece que ressalta sempre o pecado de Davi. E às vezes é mais fácil lembrar de Davi ou pela vitória, né, contra os filisteus, matando Golias, ou pelo pecado de Davi. E tantos outros milhares de bons feitos que Davi fez e não foi lembrado. Mas a questão importante aqui no livro de Salmos é porque Salmos ele mostra como estava o interior de Davi diante de toda a situação. Então o livro de Salmos ele mostra, ele desenha, ele coloca num palco a maneira como Deus via Davi depois desta repreensão. A maneira como Deus estava vendo o processo de arrependimento de Davi. Salmo 51, que nós vamos ler e analisar um pouquinho daqui a pouco, já pode deixar o Salmo 51 aberto, ele mostra o íntimo de alguém que está passando pelo processo de arrependimento, do processo de fidelização tudo de novo. E eu tenho certeza que muitas vezes
a gente olha para Davi, como o povo olhava para Davi e não se perguntava, como será que Davi está se sentindo diante disso? É uma pergunta retórica que mostra muito mais a preocupação como Davi estava do que propriamente apontando o seu defeito, dizendo, imagino como ele deve estar se sentindo. Mas, ao invés disso, o livro de Salmos, que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, também é a palavra de Deus, mostra o interior de um homem arrependido. E vale a pena olhar para o íntimo de Davi, porque o íntimo de Davi é como Deus olhava para Davi. E por Davi agir como agiu diante deste pecado, mostrava tanto mais força quanto de ter derrotado Golias. O arrependimento de que Davi demonstrou aqui faz jus ao que Atos diz sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, aqui hoje nós não vamos olhar para a aparência, para as acusações, mas é no ponto de vista de Deus o processo de arrependimento de Davi. Porque o livro de Salmos, ele revela o íntimo do ser humano. Quando você abrir o livro de Salmos, são orações, hoje para nós reveladas, mas muitas vezes isso já estava no íntimo de Davi e de muitos servos do reino. Então, aqui, o Salmo 51, ele revela o Davi por dentro. Ele revela um homem segundo o coração de Deus. Um homem que podia ser julgado por qualquer outro ser humano do planeta Terra. Mas ele conseguiu olhar única e exclusivamente para Deus. Porque se ele olhasse para a terra, talvez ele não se ergueria. Deus ressalta o que Davi podia fazer ainda. O que Davi faria com aquele arrependimento e com a consciência clara de que ele jamais devia ter feito o que fez. Deus revela que, além do pecado de Davi, Deus o amava por tudo que ele ainda podia fazer. Salmos mostra o interior de uma pessoa e nós devemos nos exercitar para isso também. Então vamos abrir o livro de Salmos e ver o interior de Davi e também esse interior visto por Deus. Nós vamos ver aqui no livro de Salmos, capítulo 51, palavras de Davi e a certeza do Deus que Davi sabia que tinha. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Benignidade é ser bom por dentro. Bondade são ações de bondade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Desculpe os gritos das crianças aqui na frente, tá? Lava-me completamente da minha iniquidade. Olha a certeza de Davi, o que Deus podia fazer por ele. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que o Senhor se compraz na verdade, no íntimo, no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Purifica-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. De novo, porque ele devia estar muito entristecido. Para que exultem os ossos que o Senhor esmagou. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me
a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, eu ensinarei. Olha a reação de Davi, a consciência dele diante de Deus e Deus vendo a consciência dele. Deus sendo louvado aqui, porque Deus está ouvindo de Davi até aqui, que Davi reconhecia que ele podia. Que ele podia fazer qualquer coisa, até as coisas mais difíceis, que era perdoar tão grande transgressão e renovar completamente a vida de Davi. E o que fazer, então, com este arrependimento e com a certeza de que Deus o havia perdoado? Versículo 13. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Com base em quê? Com base na sua própria experiência. Eu vou ajudar outras pessoas a não cometer os mesmos erros que eu cometi, Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases, o Senhor não se alegra em sacrifícios, do contrário, eu daria todos eles ao Senhor. E não te agradas também de holocaustos. Sacrifícios agradáveis ao Senhor é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião. Aqui Davi já está dizendo que não castigue todo o povo por minha causa, né? Sião, mas me ajude a abençoar o povo mesmo com a vergonha deste pecado. Versículo 18. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo, ele faz o papel que muitas vezes nós não conseguimos fazer na vida daqueles que são afastados, daqueles que se desviam. Porque nós só conseguimos olhar a aparência. A própria vida e a escolha de Davi, quando Samuel chegou ao seu pai Jessé, né, que nenhum dos filhos que Jessé havia apresentado era aquele escolhido por Deus. Então Samuel vira e diz, né, Deus, porém, vê o coração, o homem vê a aparência. E isso se repete dentro da igreja, isso se repetia dentro da nação de Israel. O Salmo 51 mostra, enquanto todo mundo estava vendo o pecado de Davi, estavam lembrando e conversando e trazendo como assunto o pecado de Davi, era isso aqui o que estava acontecendo no coração dele, diante de Deus. Enquanto todo o povo comentava, enquanto o mundo falava do pecado de Davi, talvez os parentes de Betsabá, os parentes de Urias, talvez os parentes de Davi, os seus conselheiros, os seus soldados da guarda real, talvez todos estivessem comentando, mas não estavam enxergando o que estava acontecendo dentro do coração de Davi. E esse aqui é o retrato do que estava acontecendo no coração de Davi. Eu ainda tenho um tempinho, então eu vou ler este salmo de novo sem fazer nenhum comentário, para que a gente possa agora abrir o microscópio de Deus e olhar para dentro do coração de muitos irmãos e irmãs que estão se arrependendo e precisam da nossa oração, do nosso amor. Como um dia um irmão fez comigo e hoje eu estou aqui, pregando para vocês muito, ensinando muito para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. Para que cada um dos irmãos e irmãs entendam que Deus, ele só se preocupa e a sua preocupação total é para que a gente seja salvo. Por isso que Salmo 136 repete o tempo todo, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou ler esse Salmo 51, enquanto isso a Chile vem aqui para a gente só dirigir um cântico, e aí eu passar a palavra para os irmãos que quiserem ou testemunhar ou agradecer a Deus de alguma forma.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me no meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar do que eu fiz. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade. O Senhor se compraz no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a tua sabedoria. Purifica-me com hisopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Me traga de volta esta alegria e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrato eu estudaria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro em mim, um espírito inabalável. Eu nem havia me preparado para cantar esse, né? Achei ele que indicou agora. Porque que nós iríamos louvar a Deus é o Salmo 122, mas ela apontou o dedinho aqui e tem uma música dentro desse salmo. Mas o Salmo 121. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída.
desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém. Vou orar. Amém. Vou orar e depois Sim. vou deixar livre para os comentários, tá? E os irmãos que tiverem compromisso, né? Vão perder se não ficar para ouvir o testemunho e os comentários dos irmãos, tá bom? Senhor, obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui hoje, Pai. De todos os desvios e pensamentos e ações, o Senhor nos renova porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos ajude, Senhor, a cada um de nós a aproveitarmos da tua misericórdia e fazermos novos e caminhos retos para as nossas vidas. Obrigado porque o seu perdão é maravilhoso, restaura nossa alma e nos ensine, Senhor, nos dê força para andarmos de maneira reta e assim como Davi, que possamos ter um coração segundo a sua vontade. E na mesma força que temos e no mesmo Espírito, Senhor bendito, que a gente possa não apenas mudar, não apenas nos arrependermos, mas nós passarmos a ensinar e alertar para que outros não caiam nos mesmos buracos, Pai Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que tenhamos muito amor, a fim de ir atrás e resgatar aquela ovelha perdida que se desviou. E que jamais, Senhor bendito, sejamos nós aqueles que vão cruzar os braços, mas que possamos estendê-los para resgatar aqueles que um dia estiveram no nosso meio. Que possamos orar por eles, visitá-los, para que eles tenham mais uma chance. Porque a tua misericórdia mostra a quantidade de chances que temos, que é infinita, desde que nos arrependamos e tenhamos força, Senhor bendito, para voltar. Muito obrigado por seu grande amor, que cobre multidão de pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.